Olá, o Câmara Notícias está começando agora. Em março foi celebrado o Dia do Rim, um órgão vital e que precisa de muitos cuidados. Você sabia que 1 em cada 10 pessoas no mundo tem doença renal crônica? E o pior, ela é silenciosa. No Dia Mundial do Rim, que é comemorado na segunda quinta-feira de março, o alerta é claro: cuidar dos rins é cuidar da vida. Essa doença renal hoje é uma doença de interesse público, né? Ela é classificada assim pela sua magnitude e pelo seu crescimento dos seus agravos, né? Então, nesse dia, nós temos focado muito na atenção aos cuidados da doença renal crônica. Lembrando sempre que tudo isso começa lá no posto de saúde, lá na atenção primária, né? Lá na equipe de saúde da família, né? Com a dosagem de 2 exames bem simples, que são a creatinina e o exame comum de urina, que são exames do sangue e de urina baratos, R$5, R$6 cada um, que tem pela rede disponível, né? E que começa ali a detecção da possibilidade de se ter doença renal e se intervir precocemente, preventivamente, para evitar que essas doenças avancem e que os pacientes tenham que submeter a tratamento de hemodiálise. Os cuidados são simples e fazem toda a diferença para evitar problemas renais. Evite o excesso de sal, beba água e controle a pressão e o diabetes. Um exame de creatinina simples no seu check-up anual pode salvar seus rins. Na atenção primária, o que nós temos que impactar? A questão de uma boa hidratação, né? Alimentação mais saudável possível, exercícios regulares, o peso adequado, o uso do cigarro abolido, né? Uma alimentação correta. Essas são medidas preventivas que valem para tudo e vale também para o sistema renal, o sistema urinário. Obviamente que a nossa atenção sempre recai sobre 2 doenças principais, que são o diabetes e a hipertensão, que são, na grande maioria das vezes, os maiores agressores que existem para o coração e para os rins, né? Hoje, a principal doença que afeta os doentes em hemodiálise é o diabetes, que é uma doença que vem crescendo no país. Hoje já falamos aí talvez em 12%, 13%, 14% da população. Hipertensos beira 20% da população. Então, esses são os doentes que têm que cuidar muito desse aspecto. E esse check-up anual é fundamental lá na atenção primária. Ao detectar algum problema, procurem o nefrologista. Então, são cuidados gerais que vão diretamente afetar todo o sistema do organismo. E os rins também, em particular. As pessoas estão vivendo mais, estão chegando a uma idade mais avançada, isso é bom, isso é o desejo de todos nós, né? Mas com isso também traz, né, os seus problemas do envelhecimento. E aí, mais uma vez, e principalmente, é fundamental esses cuidados. O transplante renal é mais do que um procedimento médico, é uma nova chance de vida. Indicado para pacientes com insuficiência renal crônica, ele substitui a função dos rins comprometidos por um órgão saudável, proveniente de um doador vivo ou falecido. Depois da diálise, a ponta final do tratamento é o transplante, que consegue devolver quase que uma vida normal. E nós chegamos no início desse ano, uma marca de 160 pacientes transplantados, que hoje já são 163. E temos assim, isso é um motivo de muita satisfação na equipe da Nefrorim, na equipe que lida com a doença renal, essa parceria que se tem com o Hospital Universitário, que é fundamental, né, nesse acolhimento todo ao paciente. Então, são pacientes selecionados que se submetem a alguns exames iniciais em Bagé, que depois avançam para o Centro de Referência em Porto Alegre, onde principalmente é a Santa Casa de Porto Alegre, o nosso direcionamento. E com muito orgulho nós recebemos o retorno do pessoal de lá, que Bagé, pelo seu tamanho populacional, é a cidade que mais caminha pacientes e mais transplanta no estado do Rio Grande do Sul. Então isso nos enche de satisfação, a equipe toda, né, fica muito feliz, porque isso devolve ao paciente aquela qualidade máxima de vida dentro da doença renal crônica, né? Então isso é um motivo assim, de satisfação para todos nós, para Bagé, para a região, as secretarias municipais de saúde, que dão uma colaboração enorme ao transplantar esses pacientes, em acolher esses pacientes nos seus municípios, Bagé, todos os municípios da 7ª Coordenadoria, Dom Pedrito, Lavras, Aceguá, Candiota e Ulha Negra, né, que exercem muito bem esse papel. A Secretaria Estadual de Saúde, que disponibiliza
toda essa via e essa equipe de retaguarda para transplantar, porque isso tudo sempre é uma emergência, né? São pessoas que têm um acometimento agudo, que perdem a vida agudamente, em tragédias, via de regra, e que, né, são interessados em doar rim. Então, isso tudo é uma cadeia, o Ministério da Saúde, ao propiciar, né, essa questão toda da cadeia de tratamento. Então, isso, né, envolve assim, todo um contexto, e nesse momento Bagé e a 7ª Coordenadoria está de parabéns por isso, né, porque nós conseguimos, começando pela atenção primária, passando por uma equipe especializada aqui na Nefrorim, no Hospital Universitário, na Santa Casa, na acolhida desses pacientes, os municípios que dão essa acolhida. Então, isso é um motivo assim, de muita satisfação para a nossa região. A doença renal crônica, para entrar em diálise, a pessoa tem que perder 85% da função dos rins. Ou seja, acima de 15% ela consegue ter uma vida, né, estável, fora de tratamento de diálise ou transplante. Então, quando isso acontece abaixo de 15% e chegando a 12, 11, dependendo de cada situação, o paciente entra em tratamento de diálise. E aí é feita toda uma seleção interna aqui, que a gente vai avaliando. O doador vivo é possível, sim, mas hoje acho que 95% dos transplantes são de doador cadáver, porque isso aumentou muito no país. As pessoas também se conscientizaram no ato de doar, né? Então isso é o melhor caminho. Há uma série de exames feitos no centro de referência, no centro especializado, que detecta que aquele rim doador, para quem é melhor colocar em qual paciente no estado do Rio Grande do Sul todo e às vezes até Santa Catarina, né? Então isso, a chance de sucesso é muito grande, a sobrevida do transplante aumentou muito, ela hoje passa de 10 anos, né? Ela começou com 5, 6, 7, hoje já passa em média de 10 anos, né? Então isso é realmente o nosso mote e é o nosso objetivo. Claro que o paciente passa por uma seleção toda, clínica, psicológica, emocional, apoio familiar, a idade é muito importante, né? Então a gente se sente assim bem satisfeito com isso tudo. A melhor prevenção é o cuidado com a saúde. A palavra é prevenção e cuidados. Moderação em tudo que nós fazemos na vida. Não é só olhando dos rins. É moderação em tudo, né? Cuidado, cuidado e cuidado e prevenção. Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional é homenageado com medalha Mérito Farroupilha. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, recebeu a medalha Mérito Farroupilha, a mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A cerimônia foi realizada no Salão Nobre da Prefeitura na tarde de quarta-feira, 1º de abril. A honraria foi proposta pelo prefeito Luiz Fernando Mainardi quando ainda atuava como deputado estadual. A entrega da medalha reconheceu a atuação de Valdez Góes, especialmente no período de enchentes no Rio Grande do Sul em 2024. A cerimônia foi acompanhada por secretários de governo, vereadores, deputado estadual que representou a Assembleia Legislativa, Valdeci Oliveira, além da presidente do Legislativo, Beatriz Souza. Quem mais se dedicou foi o ministro Valdez. Ele morou praticamente em Porto Alegre mais de 3 meses. Chegava de Porto Alegre, ia para Brasília, voltava para Porto Alegre, de vez em quando aparecia no seu estado. Então, foi uma justa homenagem que nós aprovamos na época e não conseguimos entregar, porque não fechava a agenda. Mas daqui a pouco eu me dei conta que podia ser aqui em Bagé a entrega. E aí combinamos com ele de fazer a entrega aqui em Bagé. Por isso que o deputado Valdeci Oliveira esteve aqui para fazer em nome da Assembleia a entrega formal, né, desta medalha do Mérito Farroupilha e claro, logo aqui em Bagé, porque nós queríamos muito que ele viesse aqui ver a obra, né, e trazer essa tranquilidade para todos nós de que recursos não faltarão para a obra e nem empenho, né, do governo junto a nós e junto ao Exército para a realização da obra da barragem. Após a solenidade, o ministro seguiu para uma visita às obras da barragem da Arvorezinha. Na ocasião, o ministro acompanhou o andamento da obra ao lado do prefeito Luiz Fernando Mainardi, do vice-prefeito Gilberto Alaja, diretor do DAEB Max Menck, tenente-coronel Vicente e das equipes técnicas envolvidas no projeto. A barragem é considerada uma das principais obras de infraestrutura de Bagé e tem como objetivo garantir segurança hídrica para a população, reduzindo os impactos de períodos de estiagem e assegurando o abastecimento de água no município.
A obra integra o novo PAC e é tratada como prioridade tanto pelo governo federal quanto pela gestão municipal. Nós precisamos fazer o mais rápido possível. É possível que até o final do ano que vem, início de 2028, a gente possa estar com a barragem pronta. Aqui nós temos a certeza de que não faltará recursos orçamentário e financeiro, o Exército está com dinheiro na conta, a Prefeitura também está com dinheiro e empenho disponibilizado, e uma vez o cronograma seguindo o rito que está pactuado entre as partes, além de não faltar recursos, nós esperamos que até final de 2027, conforme o PAC que foi construído e de acordo com o PPA 2024-27, a gente tenha essa obra entregue para Bagé. Essa é a obra mais importante da história de Bagé. Portanto, é a obra mais importante desta administração, né, coordenada pelo prefeito, através do comitê gestor, realizada pelo Exército. E, portanto, também é a obra que vai dar cabo, vai resolver a questão dos racionamentos recorrentes ano a ano. Nos últimos 7 anos, Bagé fez 6 racionamentos. Portanto, essa obra é importantíssima para a cidade, né, e virar essa página, né, que castiga tanto o povo bagense com racionamentos a todo verão nos últimos anos. A contratação da empresa que executará o projeto executivo da adutora, estrutura que fará a ligação entre a barragem e a estação de tratamento de água, ETA, também foi confirmada. A empresa vencedora do processo licitatório foi a Biancade Engenharia Limitada, com proposta no valor global de R$ 480 mil. A partir da formalização da contratação, a empresa terá prazo de 8 meses para concluir o projeto executivo, etapa técnica indispensável para a licitação da obra física da adutora. O projeto abrange a adutora de água bruta, a estação de bombeamento, a subestação de energia elétrica, o ramal de energia e os encaminhamentos necessários ao licenciamento ambiental. Secretaria de Turismo alerta para a necessidade de adequações. Os hotéis de todo o Brasil têm até o dia 20 de abril para se adequarem à portaria número 41, de 14 de novembro de 2025, emitida pelo Ministério do Turismo, que institui a Ficha Nacional de Registros de Hóspedes, a FNRH Online, e dispõe sobre a plataforma digital em todo o território nacional, substituindo a ficha de papel. Hoje, com o sistema digital, o que passa a acontecer? O Ministério passa a ter um controle mais efetivo do número de hóspedes, exatamente quantos hóspedes entraram na cidade, o que pode ser muito positivo para Bagé, porque daqui a pouco nós não estamos informando o número de hóspedes de fato, até porque alguns hotéis ainda não estão no cadastro, esperamos que se resolva isso até 20 de abril, e que nós tenhamos então dados para alimentar o nosso observatório e poder analisar a nossa competitividade. Porque isso é uma informação importante. Quantos hóspedes, de onde eles vieram, quantos dias eles permaneceram. Os nossos empresários têm que estar preparados e a nossa secretaria está aqui para apoiar, está aqui para colaborar e nós trabalharmos juntos para desenvolver cada vez o nosso turismo, cada vez mais, gerar emprego, gerar renda e desenvolvimento para o nosso país e principalmente para a nossa Bagé e para a nossa região. A padronização do registro de hóspedes é fundamental, de acordo com a portaria, para a avaliação, formulação e execução de políticas públicas no turismo, além de reunir dados estatísticos e indicadores. A plataforma também auxiliará órgãos competentes na fiscalização dos serviços prestados. Este controle federal não gera custos para o setor. Serve apenas para verificar se a cidade tem demanda para atender hóspedes como qualquer outra cidade turística. Os custos para estar dentro do sistema da ficha cadastral é zero, não tem custo. Pode acontecer de duas formas. O hotel ainda continua fazendo todo o seu check-in de forma manual, né, sem ter um sistema de gestão. Ele vai se conectar com a ficha cadastral do Ministério e está tudo certo. Quem já tem um sistema, né, de monitoramento e que faz check-in, reserva, check-out e tudo mais, um sistema privado, tem que fazer essa adequação, essa possibilidade de diálogo entre a ficha do Ministério do Turismo e o próprio controle interno do hotel. Sobre isso, nós não temos gerência quanto Secretaria de Turismo. É necessário, sim, provavelmente um custo, depende da empresa, cada hotel tem um fornecedor de sistema, em que ele então vai ajustar. Mas depois desse ajuste, não há custo,
porque ele estará agregado junto ao sistema que o hotel já faz uso. Mostra o perfil diretamente do turista, mas para a empresa é muito importante, porque é uma forma que a empresa tem de mostrar o seu trabalho, de mostrar o número de hóspedes que vem recebendo, né? E hoje nós temos em Bagé mais de 20 hotéis. Esses hotéis, eles trabalham em torno de 300 colaboradores diretos e indiretos. Então, isso é um desenvolvimento, é geração de emprego, é geração de renda, não somente para a nossa Bagé, mas para o nosso país e para a nossa região. Os proprietários que já utilizam sistemas de gestão para administrar as suas reservas podem integrar a sua base de dados à plataforma digital. Para o gerente do hotel Decarli, Maximiliano Mezek, a FNRH Digital chegou para otimizar também os processos na hotelaria. Ele explica que com o sistema online os clientes também ganham, pois agilizam o processo com o uso do QR Code do hotel. O que a gente faz? A gente procura trabalhar em conjunto, né? Então nós adequamos ao sistema, conseguimos um módulo que transmite essa ficha direto também para o M-Tour, né? Então, toda vez que um cliente nosso ele efetuar o check-out, essa ficha automaticamente vai ir para a Secretaria, o Ministério do Turismo. Então, não vai ser necessário nós fazermos de forma manual. Dizemos nós que isso aí vai ajudar bastante, né? Como ele perfilar as pessoas que vêm à cidade e trabalhar em função disso aí, trabalhar para que a cidade ofereça mais, né? E oferecendo mais, pessoas vão querer vir conhecer a cidade. Para Cecília de Carli, proprietária da rede de hotéis com 3 unidades, iniciativas como essa favorecem os empresários que querem crescer no setor. Para nós aqui foi muito importante, inclusive para as licitações que a gente vem participando, né? A última licitação que participamos foi com o Senar, e ganhamos a licitação, estamos muito felizes, né? E o Cadastur, ele agregou muito, né? Dá mais credibilidade para o hotel. Desde 2023, nós já estamos cadastrados no Cadastur. A adesão à FNRH Digital não é apenas uma adequação à legislação, mas uma oportunidade de evolução, inovação e alinhamento com os órgãos competentes. Antes se mantinha muito o nosso turismo de negócio. E hoje já não mais. Além do turismo de negócio, vem o turismo de contemplação, vem o turismo de natureza, vem o nosso frio, né? E aqui está o nosso, né, Elizabeth Drum, que me acompanha aqui, minha técnica maravilhosa. Vem o nosso Bageada, que vem trabalhar muito firmemente o nosso inverno, o nosso turismo de inverno, que pode ser um grande potencial aí, não somente para Bagé, mas para o mundo. Bagé já está pronta. Bagé é receptiva. Bagé não precisa se montar para receber. A nossa gastronomia é fantástica, o Caminho dos Aras é lindo. Então é coisa simples que eles vêm aqui ver, como uma turista que veio de São Paulo queria ver uma ovelhinha, aquelas que nunca tinha visto. E nós captamos aqui no bairro, trouxemos, e ela chorou quando ela tocou, ela disse, ai, que coisa linda. Para nós, ver uma ovelhinha, a gente até passa conversando e a ovelhinha no lado, né? Porque é comum isso aqui para nós, mas para quem vem de fora, não. Aqueles empreendimentos que não utilizam o sistema de gestão devem aderir à Ficha Nacional do Registro de Hóspedes por meio do link fnrh.turismo.serpo.gov.br. Dúvidas sobre a adequação à nova portaria emitida pelo Ministério do Turismo podem ser sanadas no manual de uso da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes no site do Ministério do Turismo. Comandante do 46º Batalhão de Polícia Militar, Carla Incerti, e o presidente da OAB do Estado, Dr. Leonardo Lamacchia, recebem título de cidadão bagiense. O plenário Lígia Almeida ficou lotado na noite de sexta-feira, 27 de março, na Câmara de Vereadores de Bagé. A sessão solene proposta pela vice-presidente do Legislativo, vereadora Andrea Galina, marcou a entrega do título de cidadão bagiense a tenente-coronel, comandante do 46º Batalhão de Polícia Militar, Carla Incerti, e o título de cidadão emérito bagiense ao presidente da OAB do Estado do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamacchia. É uma alegria enorme para mim ter feito esta proposição de homenagem à tenente-coronel Carla e ao Dr. Leonardo Lamacchia. Duas pessoas que realmente são de grande referência e relevância na nossa cidade de Bagé. E eu acredito que esse título de cidadão bagiense, ele veio assim, para afirmar o reconhecimento de Bagé a eles, no caso, né, a tenente-coronel e ao Dr. Leonardo Lamacchia, que são pessoas que fazem pela nossa cidade.
E que por onde vão, levam o nome da nossa cidade. Levam o nome da nossa cidade e com muito orgulho. Hoje, a partir de hoje, eles poderão dizer que são cidadão bagenses. A mesa dos trabalhos foi composta pela proponente da homenagem, vice-presidente, vereadora Andrea Galina, desembargador Antônio Maria Ezerhard, deputado federal Afonso Ran, secretário estadual de Desenvolvimento Econômico Mário Augusto Gonçalves, representando o governador do estado, procuradora do município Tirzá Centeno, representando o prefeito, além dos dois homenageados, Carla Insert e Leonardo Lamacchia. A homenagem reconhece pessoas que, mesmo não sendo naturais da cidade, construíram uma história de compromisso com a comunidade. As duas personalidades têm em seu currículo trajetória de contribuição ao município. Queria inicialmente agradecer à amiga e vereadora Andrea por esta homenagem e eu digo assim, eu me sinto feliz, mas eu me sinto hoje com uma responsabilidade ainda maior. Porque quando nós somos agraciados com um título desta magnitude, nós temos realmente uma responsabilidade maior diante da nossa comunidade. E eu divido este título com toda a tropa da Brigada Militar, sediada aqui em Bagé e na região, porque sei que é um trabalho feito a muitas mãos, um trabalho em conjunto, onde hoje aqui, não tenho dúvida, apenas represento parcela desse significativo trabalho que toda a tropa desenvolve. Meu muito obrigado, é um momento assim que nos traz muita felicidade e muita gratidão. Vereadora Andrea Galina, muito obrigado pela homenagem que me toca profundamente o coração. Coronel Carla, parabéns. Eu acho que nós temos aqui também no mês da mulher uma demonstração de força e de liderança das mulheres, a vereadora Andrea, a Coronel Carla, e eu em especial tenho muitos elos com Bagé. Eu tenho muitos amigos aqui, eu tenho uma história também na atividade agropecuária, no cavalo crioulo, na pecuária e também pela UAB. A Ordem me proporcionou trabalhar por Bagé em algumas pautas, juntamente com a presidente Márcia Rochinhas, com o nosso sempre presidente da OAB Bagé, Marcelo Marinho, com o presidente Luiz Mariano Niederauer, com a nossa referência, diretor tesoureiro da OAB estadual, Jorge Fara, e aqui nós lutamos pela manutenção da 4ª vara, da Vara Federal Previdenciária, da 4ª Vara Civil de Bagé, lutamos pela questão do IPTU, entre outros temas. Então eu recebo com muita emoção, com muita alegria, essa iniciativa da vereadora Andrea, esse carinho da nossa subseção Bagé e, em especial, por tantos amigos que tenho aqui na Rainha da Fronteira. Muito obrigado e uma noite para mim realmente tocada de simbolismo e de emoção. A cerimônia reuniu autoridades, familiares, integrantes da Brigada Militar e OAB. A programação também contou com a apresentação musical de Tiago Cesarino. Sessão especial debate machismo na Câmara de Vereadores de Bagé. A necessidade de combater o machismo no cotidiano foi o tema da palestra realizada para os servidores, funcionários e terceirizados da Câmara de Vereadores na manhã do dia 31 de março. Em uma proposta da presidente Beatriz Souza, através do projeto Repensando o Machismo, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, o defensor público Marcos Vinícius Becker e o psicólogo Marcelo Mota abordaram o assunto. Na realidade, isso é um contexto que está acontecendo em todo o Brasil, o aumento da violência contra as mulheres. E nossa instituição já passou por situações aqui de funcionárias serem assediadas. Então, é uma forma da gente fazer essa conversa de homem para homem, tentando demonstrar que a gente tem que terminar com o machismo, com o assédio, e nós trouxemos pessoas gabaritadas para conversar com os homens da Casa Legislativa. É uma importante demanda para proteger as funcionárias da Casa, uma iniciativa da mesa diretora com a Procuradoria da Mulher. Para a organização, a ideia é que esse tipo de atividade, realizada por homens, para o público masculino, possa gerar um espaço para debate. Nós temos que tratar desse assunto diariamente, não é só na mês das mulheres ou o dia da mulher. A gente tem que tratar isso como sociedade. Se a gente começar dentro da Casa Legislativa, é uma tentativa da gente reduzir a violência contra as mulheres. E a violência não é só física, é violência psicológica, o assédio. Então vai ser uma forma da gente tentar diminuir essas ações que muitas vezes acontecem silenciosamente e as mulheres não têm
espaço de fala. Nossa ideia para acabar ou diminuir com a violência é fazer o homem falar sobre os seus sentimentos. Então a gente fica muito feliz que a recepção está sendo assim, surpreendentemente bem recebido. E a gente quer, ao longo desse ano, fazer ainda em muitos lugares. A gente quer ir em todas as secretarias, para todos os funcionários públicos. Nas escolas a gente quer fazer esse movimento, porque eu acho que são passos, né? São pequenos passos que a gente precisa dar, e eu acho que se a gente puder, né, ajudar a sociedade, é fantástico. Segundo a Polícia Civil, o aumento do número de feminicídios no Rio Grande do Sul foi de 50%, se comparado ao primeiro trimestre deste ano com o de 2025. O número é alarmante, já que 26 mulheres foram mortas por companheiros ou ex-companheiros somente neste ano. Esses dados mostram apenas a ponta de um problema intrínseco à sociedade. Afinal, a violência é a fase final de uma série de comportamentos nocivos às mulheres. O que mais me assusta porque é o que a gente fala, a agressão física, ela é o ponto final. O que mais me assusta, o que tem mais me assustado nos dias de hoje é a manipulação que muitas mulheres sofrem nos seus relacionamentos. Aquela coisa do tipo assim, se eu fosse tu, eu não saía hoje com as tuas amigas. Tu tem certeza que tu quer sair com essa roupa hoje? Isso pode parecer cuidado num primeiro momento, mas não é. É manipulação. E por que tu vai dizer, Marcelo, não te assusta uma agressão grave e sim uma manipulação? Não que não me assuste a grave, mas a manipulação a gente tem visto demais nas relações nos dias de hoje e tem me assustado porque muitas mulheres acabam não percebendo que isso é manipulação e é assédio psicológico. É porque é disfarçado, disfarça de cuidado, disfarça de proteção, e na verdade não, né? É o homem tentando moldar a mulher de acordo com o que ele acha cabível. Durante a audiência pública que nós tivemos aqui nessa casa, que as deputadas da Comissão Externa para Apuração dos Feminicídios que aconteceram no Rio Grande do Sul, fui convidado a participar e ter um espaço de fala. Naquele momento eu vi que era insuficiente aquilo que a gente estava fazendo para tentar contribuir na redução desses números alarmantes de violência doméstica e feminicídios que ocorrem no nosso estado. Então, a partir dali, nós estabelecemos um relacionamento mais próximo aqui com os poderes executivo e agora legislativo do município e nos colocamos à disposição para tentar contribuir de maneira mais efetiva na prevenção e na erradicação da violência doméstica. Nós vemos números cada vez mais alarmantes. Nós que lidamos com a defesa criminal temos essa noção mais próxima ainda da prática, porque nós vemos diariamente em audiências de custódia, processos criminais, os números são enormes em todas as comarcas do estado e não basta só reprimir. É um papel muito importante, a gente não pode deixar situações tão graves impunemente. Todo acusado tem o direito de exercer a sua defesa de maneira ampla e a Defensoria é a instituição responsável por fazer isso para aqueles que não têm condições de pagar um advogado, mas nós temos também como papel institucional promover a defesa das mulheres vítimas de violência. É um papel estrutural, coletivo, e é por isso que eu me irmanei nessa luta aí com a Secretaria das Mulheres. O recado que a gente quer dar aqui enquanto instituição é que a violência doméstica ela também é um assunto de homem. Então nós precisamos conversar e nós precisamos mudar, né, essa realidade, padrões de comportamento, para que a gente possa ter uma sociedade melhor para nós e para vocês, mulheres, para todos nós, para toda a sociedade. Festival Internacional de Cinema da Fronteira divulga os selecionados da 17ª edição. Os filmes selecionados para o 17º Festival Internacional de Cinema da Fronteira foram anunciados na quarta-feira, dia 25, em cerimônia realizada no Salão Júlio de Castilhos, no Palácio Farroupilha, em Porto Alegre. Com quase 500 longas-metragens inscritos e produções de diversos países, a edição reforça o caráter internacional do festival e seu alcance junto a realizadores do Brasil e do exterior.
O anúncio contou com o apoio da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Os festivais, eles são um ponto estratégico para a nossa cadeia produtiva do audiovisual, né? Então, é esse momento em que os filmes, depois de passar por uma longa trajetória de busca de financiamento, de realização, até você finalizar uma obra, normalmente é o primeiro ponto de contato, ou um dos primeiros pontos de contato da obra com o público, né? E isso é um espaço muito rico, muito fortalecedor, tanto para os realizadores, por terem essa vivência, esse feedback, esse contato, entender um termômetro que tu, né, fica tanto tempo mergulhado numa obra, e para o público também é fundamental, é qualificador, né? Porque a gente busca é uma ampliação de repertório. Quando tu acessa um novo universo, que é o universo que esse cineasta está te propondo através desse filme. Então, fortalecer festivais no Rio Grande do Sul é uma missão extremamente nobre e eu fico muito contente que a Assembleia Legislativa tenha decidido, então, ampliar para além do Festival de Cinema de Gramado, agora, então, esse ponto, mais um festival no interior do nosso Rio Grande do Sul, para Bagé. Fico muito contente mesmo. Foram mais de 3.200 inscrições entre todas as categorias, produções oriundas de 124 países diferentes. Tarefa difícil para os curadores. Nesta edição, foram selecionados 10 longas-metragens, 10 curtas-metragens internacionais e 10 curtas de animação. Foram muitos filmes visionados, né? E dá para ver assim que tem uma diversidade muito grande de produções temáticas de interesse. No caso do Brasil, muitos filmes, documentários financiados, né, através da Lei Paulo Gustavo, através da Lei Aldir Blanc, né? Então isso dá para ver que existe um vigor na produção de cinema. O cinema como um meio de expressão das culturas, das histórias, das comunidades. Isso foi muito bonito de perceber no conjunto de filmes inscritos. Compomos um trio de curadores e é muito legal, é muito bom assistir a dezenas de filmes que são propostas sempre diferentes, interessantes, e trocar com os colegas de curadoria visões, concordando muitas vezes, outras vezes discordando, mas isso nos ajuda inclusive a entender melhor os filmes e apurar o nosso olhar. A partir da parceria viabilizada pela articulação do deputado Pepe Vargas do PT, quando presidia a casa, a Assembleia Legislativa passa a integrar a premiação do festival. O valor total é de R$15 mil, sendo R$10 mil ao melhor longa-metragem, R$2.500 ao melhor curta-metragem e ao melhor curta de animação também R$2.500. O secretário municipal de Cultura de Bagé, Zeca Brito, destacou a importância do legislativo nesta parceria, consolidando Bagé como porta de entrada do Mercosul no cinema. Muito bonito enxergar essa trajetória de 17 edições do festival e de como ele se tornou importante para o povo gaúcho a ponto de ser legitimado por essa casa, que agora garante a sua continuidade, garante a institucionalização de uma ação, de um evento que é muito mais do que um evento. É um catalisador de energias, de vontades, mas principalmente de abertura para a troca cultural. Bagé, por ser uma cidade de fronteira, caracteristicamente ela já tem esse histórico das relações bilaterais com o Uruguai, das relações diplomáticas com a Argentina, com os países do Mercosul. Então a gente se vale dessa característica da cidade para fazer dela um espaço de intercâmbio cultural através do audiovisual. E a Assembleia reconhece isso, reconhece o papel que a engrenagem econômica do audiovisual gera, movimento no Estado, reconhece o papel geopolítico de uma cidade que está na faixa de fronteira, que está mais próxima de Montevidéu e de Buenos Aires do que de Brasília, então tem essa característica de ser um espaço multicultural. O festival é uma realização da Associação Pró Santa Teresa, Prefeitura de Bagé, por meio da Secretaria de Cultura e da Assembleia Legislativa do Estado. A programação ocorre entre os dias 29 de abril e 2 de maio, em Bagé e em Santana do Livramento, aberto à comunidade. UTI adulto da Santa Casa ganha reforma e é reinaugurada.
A cerimônia oficial de inauguração da reforma da UTI adulto da Santa Casa de Caridade de Bagé aconteceu na manhã de terça-feira, 31 de março, no auditório da entidade. Estiveram presentes no ato a provedora Celi Oliveira dos Santos, primeiro provedor Carlos Eduardo dos Santos, diretor da UTI adulto Jorge Luiz Boemo e a jornalista e influencer Marcele Seolim. Médicos, funcionários, integrantes de clubes, prefeitos e secretários da região também marcaram presença no ato, assim como a vice-presidente do Legislativo bagiense, vereadora Andrea Galina. Após o ato de inauguração e descerramento da placa, todos foram convidados a uma visita às novas instalações da UTI. A reforma contou com a união de esforços para acontecer. As prefeituras de Aceguá, Candiota, Dom Pedrito e Lavras do Sul repassaram cada uma o valor de R$30 mil. Além dos recursos públicos, R$86 mil foram arrecadados por meio do evento Noite do Bem, organizado pela jornalista e influencer Marcele Seolim, que foi madrinha do projeto. R$60 mil foram investidos a partir de recursos da própria Santa Casa. A UTI oferece 16 leitos, em que 11 são SUS e 5 convênios. O espaço recebeu melhorias no telhado, piso, pinturas e móveis novos. O responsável pela UTI, Dr. Jorge Luiz Boemo, destaca que a reforma representa um avanço na qualificação da assistência em saúde, ampliando a melhoria no atendimento e oferecendo mais segurança aos pacientes. Foi feito um conserto no telhado, mas não só isso, foi feito um conserto em toda a UTI, né? Piso, móveis, pintura e uma readequação completa da UTI. De forma que hoje, então, como todo mundo está vendo, é uma UTI nos padrões, nos elevados padrões de UTI que se vê em hospitais de grande porte, né? Então é uma UTI que é regional, ela não é só de Bagé, ela atende toda a região, né? Todas as cidades, recebe pacientes de municípios distantes também, né? Pelo sistema gerente que existe de leitos do estado, e isso vai fazer com que a gente ofereça um atendimento mais digno para os pacientes, para os familiares também, e uma segurança e conforto para nós que trabalhamos aqui dentro. Então eu acho que isso é um grande benefício para a cidade e região, tá? E nós estamos todos muito contentes com essa nova UTI. Nós estamos muito gratos, tá, ao apoio de toda a região, porque se não fosse o apoio de toda a região para conseguir essa verba considerável, a gente não teria essa nova UTI. Bagé cedia audiência pública regional dos consumidores da CE Equatorial. O Conselho de Consumidores é um órgão composto pelas 5 classes de unidades consumidoras de energia elétrica: a residencial, comercial, industrial, rural e o poder público. Mensalmente, o Conselho faz reuniões no interior do estado. Compete ao Conselho contribuir para o aprimoramento dos assuntos relacionados ao setor elétrico, em especial as questões relacionadas à coletividade de uma ou mais classes de consumo. Em Bagé, a audiência foi na Câmara de Vereadores. A região da campanha é composta pelos municípios de Dom Pedrito, Lavras do Sul, Bagé, Aceguá, Ulha Negra, Candiota, Pinheiro Machado e Pedras Altas. Toda essa região, toda essa reunião, ela foi gravada, é gerada uma ata. Essa ata, ela depois é aprovada pelo Conselho, como eu falei, daqui a 10 dias. Ela vai direto à presidência da companhia, onde ela tem que responder esta ata, e também aos órgãos de controle, e fica disponibilizado no site do Conselho. As vereadoras Andrea Galina e a presidente da Câmara, Beatriz Souza, participaram da audiência pública. Os bairros de Bagé, distritos e interior são muito afetados com a falta de energia, e os relatos foram encaminhados para a Equatorial. Eu faço parte de um grupo de produtores rural da Estrada da Serrilhada, São Luís. A gente pega todas as propriedades aqui, somos 54 produtores da região aqui, assim, por cima, né? E a nossa problemática maior aqui é realmente a falta de energia constante, é bem constante. O município
município de Lavras do Sul está entre os com mais relatos de problemas. Uma comitiva participou da audiência. Vai faltar luz, porque está se arrumando para chover e é só cair um pingo d'água que o Lavras fica sem luz. E fica sem luz 1 hora, 2 horas, agora da última vez ficamos 12 horas sem luz. É terrível a Equatorial em Lavras, é uma fábrica de prejuízo. O senhor que está falando, por favor, faça alguma coisa por nós. Porque a gente não tem nem para quem reclamar. Pelo fato de ser radialista, eu vivo de empresa em empresa. Conheço a realidade toda. São pequenas empresas que estão fechando as portas porque não tem como repor uma câmara frigorífica que custa caro 30 mil, 40 mil. Não tem condição de repor um freezer. Uma empresa familiar, marido e mulher, não tem mais como trabalhar. Ontem, do lado da minha casa, meu vizinho José Bertil, todo renocado, queimou um quinto compressor que custa 17 mil. E é uma empresa pequena, porque ontem faltou luz e nada, então falta todos os dias. As demandas foram respondidas pelo gerente de obras da Equatorial, Vinícius Alfonso. Ele apresentou números e afirmou que a empresa está fazendo investimentos e entregando melhorias na região. Temos investimentos expressivos, realizados desde o início da assunção da concessão, potencializados no último ano, cerca de 40 milhões na região da Campanha. Temos 30 milhões de uma subestação nova que deve entrar em operação ao final do mês próximo e mais 20 milhões do ano de 26, onde 25% disso já está implementado e executado em campo, e o restante vai ser feito ao longo do ano. Quem deseja acompanhar mais de perto as ações e conferir a ata produzida pelo Conselho de Consumidores a partir da audiência pública, pode entrar no site conselho-ce-equatorial.com.br e buscar pelas informações. Veja como fica o tempo nos próximos dias. O fim de semana de Páscoa será de tempo instável em Bagé. O sábado terá temperaturas entre 15 e 24 graus, com possibilidade de chuva. A possibilidade de chuva segue no domingo e as temperaturas ficam entre 14 e 22 graus. A semana inicia com tempo instável. A segunda-feira segue com possibilidade de chuva e temperaturas entre 14 e 26 graus. A terça-feira terá temperaturas entre 15 e 23 graus e tempo instável. O tempo fica nublado na quarta-feira e as temperaturas ficam mais baixas, entre 12 e 21 graus. A quinta-feira segue com tempo nublado e temperaturas entre 13 e 20 graus. A semana termina com tempo nublado. A sexta-feira será de temperaturas entre 12 e 21 graus. O Câmara Notícias fica por aqui. Voltamos com um programa inédito na próxima semana. Siga acompanhando a nossa programação e também as redes sociais da TV Câmara Bagé. Até mais! We'll be right back.